Na noite de 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, onde morava em Nova York, o cantor e compositor John Lennon, então com 40 anos de idade, estava acompanhado de sua mulher Yoko Ono quando foi assassinado a tiros, horas após de conceder autógrafo em um disco para o seu assassino. Após o assassinato brutal de John Lennon pelas costas, o criminoso identificado como Mark David Chapman ficou no local do crime lendo o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger, aguardando ser preso. Segundo relatos, ele era fã dos Beatles, mas teria ficado irritado com as letras de canções como God e Imagine, principalmente por conta das relações feitas com a religião. A declaração de John Lennon, anos antes, dizendo que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, também irritou o fanático, que tornou-se cada vez mais obsessivo, com valores equivocados, e passou inclusive a querer moldar a sua vida através de personagens fictícios como Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio. Antes de assassinar Lennon, ele teria planejado o crime por cerca de 3 meses, sendo que em vários momentos teve dúvidas a respeito do que faria e chegou inclusive a falar sobre seus planos para pessoas próximas. Em outubro, ele foi para Nova York, mas desistiu dos planos e, quando voltou ao Havaí, teria dito para sua esposa que cometeria o crime, mostrando inclusive a arma e as balas que havia comprado para tal. Ela não avisou as autoridades. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1980, Mark Chapman foi para a frente do apartamento de Lennon no edifício Dakota e passou o dia inteiro conversando com a equipe do prédio e outros fãs que também estavam ali, tendo inclusive encontrado a funcionária que havia saído para caminhar com o pequeno Sean Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, que à época tinha 5 anos de idade. Ele havia comprado a cópia do livro O Apanhador no Campo de Centeio no mesmo dia, na cidade, e inclusive escrito nele algo como: "Essa é a minha declaração", assinando como o personagem Holden Caulfield. Segundo investigações posteriores, a religião teve um papel fundamental para que Mark cometesse o crime, tanto que ele mesmo se declarou culpado e disse que o que havia feito tinha sido a vontade de Deus. Além disso, ele começou a ver contradições nas letras de John Lennon, como em Imagine, onde o compositor fala sobre imaginar um mundo sem posses, mas era dono de itens luxuosos. Em 2020, após 40 anos da morte de John Lennon, Mark Chapman pediu desculpas à viúva do ex-Beatle, Yoko Ono. Chapman disse que assassinou o astro do rock de 40 anos pela glória e que pelo que fez merecia a pena de morte. "Só quero reiterar que eu lamento meu crime", disse Chapman à junta judicial que decide sobre liberdade condicional no Centro Correcional de Wende, em Nova York. "Não tem desculpa. Fiz isso foi pela glória pessoal. Acho que o assassinato é o pior crime que pode acontecer contra alguém inocente. Ele, Lennon, era extremamente famoso. Eu não o matei por causa de sua personalidade ou do tipo de homem que ele era. Ele era um homem de família. Ele era um ícone, alguém que falava sobre coisas,
sobre as quais podemos falar agora. E isso é ótimo, continuou ele. Eu o matei porque ele era muito famoso. E eu estava muito em busca de glória pessoal, algo muito egoísta. Quero acrescentar e enfatizar que foi um ato extremamente egoísta. Lamento a dor que causei a ela, Yoko Ono. Penso nisso o tempo todo, acrescentou. Chapman agora tem 66 anos, é casado e sua esposa mora perto da prisão onde ele está há 9 anos. Na audiência do Conselho de Liberdade Condicional, ele foi descrito como profundamente religioso e um cristão devoto. Falando de seu amor pelo livro que carregava no momento do crime, Chapman contou ao conselho como se identificou com o isolamento e a solidão do personagem principal da obra, o adolescente Holden Caulfield. Em sua decisão, o Conselho do Departamento de Correções e Supervisão da Comunidade do Estado de Nova York disse que achou a declaração de Chapman de que o crime trouxe a glória pessoal perturbadora e recomendou seu crescimento pessoal e o uso produtivo do tempo. O Conselho também observou como as ações egoístas de Chapman roubaram dos futuros fãs de Lennon a oportunidade de vivenciar as palavras inspiradoras que esse artista forneceu a milhões de pessoas. Seu ato violento causou devastação, não só para a família e ex-membros da banda, mas para o mundo, acrescentou. Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua, embora médicos psiquiatras o tivessem considerado vítima de distúrbios mentais. Em 2000, ele teve a primeira oportunidade para pedir sua liberdade, o que foi negado 11 vezes desde então. Hoje, aos 66 anos de idade, Mark David Chapman se diz arrependido do crime que cometeu e diz que encontrou sua paz em Jesus, afirmando que Jesus o perdoou. Em agosto de 2022, ele pode entrar com um pedido de liberdade novamente.